Fala galera, aqui é o Renato do Sacada de Anestesia, estou aqui para mais umas sacadas para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre PCA, ou seja, analgesia controlada pelo paciente. Alguém já ouviu falar sobre isso? Creio que muitos de vocês já tenham ouvido falar e já usam na prática no dia a dia. Tá certo que no mercado tem faltado um pouco dessas bombas, principalmente que as bombas, as marcas anteriores aí que a gente usava até 2, 3 anos atrás saíram de mercado, saíram de linha. Mas existem alguns modelos, né, ainda assim, né, que são bem utilizados na nossa prática. E essas bombas, elas servem para quê? Para oferecer analgesia, tá? Tanto venosa quanto através de catéter, seja um catéter peridural ou compartimental ou de nervo periférico, tá? Essas bombinhas, elas são programadas, tá? Para dar só o suficiente, só o que o paciente realmente precisa, né? E ela é capaz também, né, de fornecer a medicação se o paciente precisar, se o paciente solicitar, né? Então a gente solicita, o paciente solicita, na verdade, apertando um botão e essa medicação vai para ele, né, pelo catéter ou através da veia, tá? Existem outras bombas de PCA, inclusive na Europa, que inclusive são bombas com comprimido, tá? Programável, que o paciente usa, por exemplo, sulfentanil sublingual, disponível na Europa, em Portugal, muito legal, só que aí assim, precisa de ter um pouco mais de, vamos dizer assim, de noção, né? O paciente precisa saber mais manusear, utilizar, não é uma coisa tão fácil assim, né? Mas as bombas de catéter periférico, né, peridural, que pode ser usado também para administração venosa, são bombas aí do nosso dia a dia, né? Essa de comprimido não tem no Brasil. Mas enfim, pessoal, o que acontece muitas vezes quando a gente usa bomba de PCA? Primeiro que a gente usa para quê? Para poder fornecer uma boa analgesia para o paciente. Então são situações que a gente utiliza as bombas de PCA nos casos de que tem alto risco de dor aguda no pós-operatório, né? Os pacientes que têm risco de dor aguda no pós-operatório, eu já falei em outras situações para vocês, mas são aqueles pacientes, por exemplo, virgens de tratamento, de cirurgia, né? São pacientes que nunca operaram, são pacientes jovens, geralmente mulher. Tô falando os pacientes que têm mais risco de dor aguda e cronificação de dor no pós-operatório, né? Cirurgias grandes, tipo torácicas, ou cirurgias abdominais baixas, tipo cesariana, hérnia inguinal, tá? Cirurgias de mama, principalmente com esvaziamento, que você tem lesão de nervo axilar, né? Cirurgias ortopédicas, amputações, né? Então, assim, são cirurgias que tem uso de muito afastador, né? Por exemplo, em cirurgias que pacientes já têm dor crônica ou em outro sítio ou no mesmo sítio e vai fazer cirurgia, ou pacientes que já têm histórico de ter sentido muita dor na última cirurgia, né? Pacientes usuários crônicos de medicação, de opioides, pacientes depressivos, muito ansiosos, tá? Isso tudo vai te dizer o quê? Que você precisa caprichar no pós-operatório na dor do paciente. E aí que entra a bomba de PCA. A bomba de PCA é fantástico, ela diminui muito o efeito colateral. Por exemplo, eu fiz um projeto de pesquisa, né, num TCC meu na residência, que eu usava PCA de tramadol venoso. Só que eu usava os 400 miligramas diários, né, máximos, né, então eu programava na bomba para fornecer no máximo 400 miligramas por dia de tramadol. Só que aí o bolus era de 50 miligramas. E o que acontecia? Era pós-cirurgia de colectomia. O que aconteceu? Moral da história, eu comparei vários analgésicos, tá? E comparei, né, as solicitações de tramadol e o uso diário de tramadol, o consumo de tramadol. Então, por exemplo, o paciente que usou dipirona fez tanto uso de tramadol, solicitação, e usou tanto tramadol por dia, numa média tanta. Aí comparei com parecoxib, comparei com cetorolaco, enfim. Moral da história, os pacientes usavam muito menos do que 400 miligramas, que é uma dosagem padrão que o pessoal usa aí na enfermaria, que é tramadol 100 miligramas de 6 horas, ou de 8 horas. Muitas das vezes causando efeito colateral, vômito, ilho paralítico, náusea, né? E os pacientes usavam muito menos tramadol, usavam 150 miligramas por dia, então era muito fracionado, era muito melhor, então, mostrando que o PCA ele também diminui o consumo de anestésicos, tá? De analgésico, melhora a prescrição do paciente. Mas tem pessoas que cometem alguns erros com o PCA. Por exemplo, você pode deixar a infusão contínua e bolos para o paciente solicitar, ou você pode deixar só bolos.
Se você deixar só bolos, você tem que ter uma prescrição bem, vamos dizer assim, cercada, né? Com, principalmente, né, com opioide forte, ou seja, a manutenção da sua prescrição, né, são medicações de manutenção, tem que ser medicações pelo menos com opioide forte e multimodal, tá? Por quê? Porque para o paciente não solicitar muito bolos. Então, por exemplo, você quer deixar só bolos, mas aí você vai deixar um opioide forte de horário, tá? Pode até ser um opioide fraco, mas um tramadol mais anti-inflamatório, mais analgésico comum e um PCA só de resgate, por exemplo, de morfina venosa ou um PCA de peridural, tá? Só bolos. Ah, por que só bolos? Você não pode deixar contínuo? O contínuo dá mais efeito colateral, mas ele segura mais a dor, né? Pode ser que no primeiro dia o paciente solicite muito bolos e aí a bomba vai estar programada para dar só X bolos por dia, o paciente solicita 2X e não vai e ele sente dor. Então, o que acontece, principalmente? Se você quer deixar só bolo, você tem que deixar um opioide forte, principalmente de manutenção na sua prescrição, ou uma oxicodona, ou uma morfina VO, ou uma metadona VO, tá? De manutenção, e deixa só opioide, uma morfina venosa, ou um anestésico local no catéter de resgate, beleza? Beleza. Ou então, você pode deixar também uma peridural em bolos, tá? E um opioide intratecal, por exemplo, uma artroplastia de quadril. Eu faço morfina intratecal mais a RAC para anestesia e para analgesia deixo só bolos de anestésico local, para não dar efeito colateral no paciente. Por que não associa opioide junto com anestésico local? Pô, já tem a morfina intratecal, vou associar outro opioide, aí vou dar mais efeito colateral. Então tá, Renato, e você, como é que você faz? Eu recomendo usar ritmo, que a gente fala aqui em infusão contínua, mais bolos no PCA no primeiro PO. Então, o primeiro PO, ritmo mais bolos, beleza? Beleza. E aí você deixa um opioide forte, por exemplo, de resgate só na prescrição, anestésico, analgésico comum, anti-inflamatório, tá? E um opioide forte, por exemplo, a morfina venosa de resgate. Beleza. Passou o primeiro PO, pessoal, aí você vai examinar a bomba. Ah, o paciente não solicitou nenhuma vez bolos. Pô, que legal, então a infusão contínua ficou muito boa. Pô, o paciente solicitou muito bolos. Se o paciente solicitou muito bolos e continuou com dor, aí eu mexo na bomba, mantenho a infusão contínua, talvez aumente o volume do bolos, ou aumento às vezes a frequência do bolo, ou melhoro a prescrição, a manutenção da prescrição, tá? Do paciente, de horário, tá? Agora, se ele passou super bem, não solicitou nenhum bolos, aí o que eu faço? O que é a maioria dos erros dos pacientes, dos médicos ou dos anestesistas que eu vejo, dos residentes? O paciente tem ritmo e bolos, ou seja, infusão contínua e bolos, tá? De PCA. E aí a prescrição só tá de resgate, de opioide forte de resgate, mais nada, é analgésico comum. Aí vai lá o pessoal, e tudo bem, tá sem dor, beleza. Ah, então beleza, aí desliga a bomba. Desliga a bomba e no dia, logo depois, algumas horas depois, no dia seguinte, o que acontece? O paciente urra de dor. Por quê? Porque não deixou de manutenção. Tá? E não deixou o PCA. Eu nunca desligo o PCA de primeiro PO. Sabe? Passou o primeiro PO, ficou bem, eu não desligo. O que acontece? O que eu faço? Eu desligo a manutenção, aí eu insiro uma droga, um opioide forte de manutenção, tá? Tipo uma oxicodona, tá? Ou então eu já deixo desde o primeiro PO. Mas se tem infusão contínua de opioide, principalmente, aí eu não deixo opioide forte de manutenção. Eu deixo só o opioide no PCA ou peridural, né? Tipo o opioide mais anestésico local no catéter, ou venoso, opioide venoso, uma morfina venosa, por exemplo. Aí eu não deixo opioide forte de manutenção de horário na prescrição. Mas vamos supor que eu tirei o ritmo, tirei a infusão contínua do PCA. Aí o que acontece? Assim que eu tirei, eu mantenho bolos, deixo bolos lá para o segundo PO, porque vai ser o anjo da guarda do paciente, vai ser a hora que ele precisar, vai solicitar. E aí eu introduzo um opioide forte de manutenção, tá? De horário. Então, por exemplo, o primeiro PO, vamos dar um exemplo. O primeiro PO é de uma Laparô exploradora, tá? Eu deixei peridural, não deixei opioide, por exemplo, intratecal, na peridural. Deixei só anestésico local, infusão contínua e bolos. E deixei uma oxicodona de manutenção, tá? Por exemplo, 10 mg de 12 em 12, tá bom? Aí o que aconteceu? Cheguei lá, o paciente estava super bem, solicitou 2 vezes o bolos em 24 horas. Aí eu fui lá, desligo o ritmo, que é a infusão contínua, deixo só bolos e mantenho a oxicodona. Aí no segundo PO,
O paciente solicitou 1, 2 bolos, beleza. Agora, vamos supor que no segundo PO ele solicitou muito bolos. Aí o que eu faço? Aumento a dose da metadona, desliga o PCA. Geralmente eu desligo o PCA no segundo PO. A não ser que esteja muito descompensado, seja uma toracotomia com dreno de tórax, vai ficar mais uns 3 dias com dreno de tórax, aí eu acabo, né, usando mais PCA, beleza? Enfim, pessoal, a sacada de hoje é assim, eu não vou ensinar muito PCA, senão já vai ficar aqui 30 minutos, mas a sacada de hoje é a seguinte: se você tem ritmo e bolos de PCA, tá? Você não precisa necessariamente deixar um opioide forte de manutenção de horário na prescrição, mas a partir do momento que você tira o ritmo ou a infusão contínua do PCA, você tem que obrigatoriamente deixar um opioide forte de horário, tá? Então você pode tirar o ritmo da sua bomba, mas entra com opioide forte, uma metadona, uma oxicodona, uma morfina VO, por exemplo. Tá? E aí no terceiro dia você desliga o PCA, tá bom? O erro muito comum que eu vejo é o seguinte: o pessoal desligar a bomba e não olhar a prescrição, ou desligar a bomba e não deixar um opioide forte de manutenção de horário, tá? Ou simplesmente não olhar a prescrição, só olhar para o PCA, tá? E não pode, pessoal. Então vamos fazer isso, tá? Ou então, um outro erro que dá muito efeito colateral é deixar o opioide de ritmo e bolos na PCA e deixar o opioide forte de manutenção. Também não dá muito efeito colateral. Tá bom, pessoal? Hoje a sacada é essa, só para vocês tomarem cuidado. Deixa sempre ritmo e bolos no PCA. E assim que tirar o ritmo, você tem que obrigatoriamente deixar um opioide forte coberto de manutenção de horário para esse paciente, tá? E um opioide forte venoso de resgate, sempre, morfina V de resgate. Isso aí é o mais comum, tá? Você pode até usar uma outra droga de resgate, mas é em situações mais especiais, tá? Mas o básico é isso, e você mantém o PCA aí no segundo dia. Se solicitou poucos bolos, você tira fora, beleza? Então é isso, pessoal. Mais pra frente eu vou falar mais de PCA. Eu acho que é um assunto muito legal, muito bacana de falar de volume, estratégias de PCA para vários tipos de casos, situações, tá? Mas enfim, então lembre-se disso, cheque as prescrições, joguem, raciocinem no pós-operatório com isso. Raciocine baseado na prescrição, ajude o cirurgião com a prescrição e com o seu PCA. E aí você vai jogando até chegar num equilíbrio melhor para o paciente, dar alta mais rápido para o paciente, alta hospitalar precoce, fazer ele deambular, fazer ele se alimentar mais rápido, fazer ele fazer fisioterapia, sentar na poltrona, inspirar profundo, retirar o dreno de tórax mais rápido, evitar que ele cronifique a dor. Se vocês não sabem, um dos maiores riscos de cronificação de dor pós-operatória é mau tratamento da dor aguda. Se você trata mal uma dor aguda, se você não previne, deixa a dor aguda intensa surgir, já é um fator de risco para cronificar essa dor. E aí, se você ainda mais não trata adequadamente essa dor intensa, aí que cronifica mesmo. Então, saber jogar com PCA e prescrição, isso é um dever que a gente tem. Tá? Não basta só deixar a prescrição para o cirurgião e você usar o PCA, aí você chega lá, o paciente está sem dor, você desliga o seu PCA e o cirurgião que se vire com a prescrição. Não, vai dar problema. Mas a partir do momento que você ligou um PCA, você tem que olhar a prescrição e saber manusear as duas coisas, tá bom? É isso aí, pessoal. Se curtiu o vídeo, dê um like, tá? Comente, assine o canal, se inscreva para quem não se inscreveu e venha comigo porque estamos na luta aí diária de um vídeo por dia, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fique com Deus e até amanhã.